Pessoal, essa semana voltou em pauta no STF um assunto extremamente importante e que poderá impactar diretamente o nosso agronegócio. Na verdade, poderá inviabilizar o nosso agronegócio. E a esquerda está desesperada com esse julgamento. Quer dizer, não só a esquerda, mas também a direita, né? A gente não gostaria que essa decisão impactasse negativamente o nosso agronegócio e colocasse em risco a nossa segurança alimentar. Aliás, não só a do Brasil, como também a de boa parte do mundo, né? Mas a esquerda, talvez eles até saibam disso, mas parece até que essa gente não tem cérebro, eles não pensam. Para eles, tudo que importa é favorecer a narrativa que corrobore com o discurso deles, né? É isso, basicamente é isso. Então, assim, trata-se da decisão a respeito do marco temporal, né? Ela estabelece o seguinte: de acordo com a nossa Constituição de 88, né? Com esse livrinho aqui, as terras até o ano da promulgação dessa Constituição, até o ano de 1988, demarcadas como terras indígenas, elas permanecem como terras indígenas, né? Porém, esse julgamento no STF pode reverter essa situação, pode abrir então e pode mudar tudo, né? Então, as terras indígenas poderão ser quaisquer umas, né? Os que eles disserem aí, vem um grupo indígena ali, sei lá, no centro de São Paulo, no Anhangabaú, e diz que a partir daquele dia, não, aqui é uma terra indígena, esse território é nosso e fica por isso mesmo, quer dizer, tudo no Brasil fica inviabilizado, né? Fica uma insegurança jurídica sem precedentes, né? É realmente algo muito preocupante. Por quê? Porque olha só, imagine você ser dono de uma fazenda, né? E ali você cultiva, sei lá, soja, trigo, feijão, qualquer coisa, né? E aí me vem uma tribo indígena, um grupo indígena, e diz que a partir daquele momento a tua terra não é mais sua, ela pertence aquele grupo indígena, né? Não, agora esse território é nosso, né? Nós somos os povos originários, portanto esse território aqui é nosso. E aí, como é que fica a situação? E a gente sabe que várias ONGs, né, inclusive ONGs internacionais financiadas aí, segundo denúncias, né, a gente não pode fazer afirmações, segundo denúncias financiadas com dinheiro público, controlam muitos grupos indígenas. Quer dizer, eu cansei de ver manifestação nas BRs daí da vida, onde tinha índio de iPhone, índio mais branco que sei lá o quê, né? Índio de óculos, de lente de contato, índio branco do olho azul, ou seja, índio que não é índio, né, meu amigo? Então o que a gente mais tem aí é ONG dizendo que cuida dos índios, que na verdade controlam eles como massa de manobra. Então imagina se esse marco temporal realmente é revogado, como é que não fica a situação? Então é desesperador, é realmente preocupante. O ex-presidente Bolsonaro na época até falou, olha, se o STF revogar isso aí, eu vou ter que descumprir, porque o Brasil simplesmente vai ficar inviabilizado. O nosso agronegócio vai morrer, basicamente. E até o Brasil pode passar fome. Não só o Brasil, como também boa parte do mundo, visto que a gente exporta aí cerca de 20% dos alimentos que o mundo consome, né? De uma maneira ou de outra, segundo dados da Embrapa, tá? E olha só, por que a esquerda está em pânico com isso, né? Claro, eles querem que essa medida passe lá no STF, porque olha só, o ministro Cristiano Zanin ainda não votou e a esquerda está muito preocupada com o voto dele, porque ele pode ir contra os desejos da esquerda, porque até agora foi só o que ele fez. Ele votou contra as pautas dos LGBTQIA+, né? Votou contra uma medida de segurança pública ali na decisão que coloca as guardas municipais com poder de polícia, com poder de fazer abordagem, enfim, segurança pública, né? Uma decisão excelente, por sinal, dentre várias outras que a gente já comentou em outros vídeos, e tende a votar contra os interesses da esquerda também nesse caso aí do marco temporal. É o que a gente espera, né? E o que é mais absurdo nessa situação é que membros do PT, né, militantes do PT ali, já estão, inclusive, meus amigos, pressionando o desgoverno Lula para que pressione o ministro Cristiano Zanin para que vote de acordo com os interesses deles. Isso é realmente muito preocupante, né? Beira o absurdo. Eu sei que o Senado não vai fazer nada sobre isso, porque até agora não tem feito, então não vai fazer, vai continuar não fazendo nada. Essa é a realidade, né? Olha só, voto de Cristiano Zanin sobre o marco temporal assombra a esquerda, né? Então, vejam só, Cristiano Zanin terá nessa semana uma chance para retomar algo do prestígio que ganhou entre a esquerda brasileira ao defender Lula nos processos da Operação Lava Jato, para retomar ou perder completamente, né? O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a base do governo Lula já teme pelo pior, né? Se Deus quiser aí
Eles temem pelo pior e esse pior para eles será concretizado, né? Bom, no último sábado, Zanin votou contra o reconhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é chamada ADPF, sobre violência policial contra os povos Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, como destaca o Estadão. Zanin acompanhou o voto do relator, Gilmar Mendes, e ficou ao lado de Nunes Marques e André Mendonça, os 2 ministros indicados por Bolsonaro. Os 4 foram vencidos pelos votos dos outros 7 ministros da corte, lamentavelmente, né? E na semana passada, o ministro indicado por Lula como herói do progressismo contra a Lava Jato ficou isolado no julgamento sobre a descriminalização do porte da maconha. E a deliberação foi paralisada a pedido de André Mendonça, graças a Deus, quando a votação contava com 5 votos a favor e apenas o de Cristiano Zanin contra, né? Então, olha só, meus amigos. Até agora, nós só tivemos aí os votos do ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula, favoráveis ao que a maior parte da população gostaria, digamos assim, né? E essa minoria aí, militante e barulhenta, ficou só na vontade. Então, a gente espera, se Deus quiser, o ministro Cristiano Zanin vote contrária a essa matéria, né? Faça como o ministro André Mendonça, olha só. André Mendonça vota a favor do marco temporal e empata julgamento no STF, né? Então, a questão está empatada. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira, o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas. O processo está em andamento desde setembro de 2021, há quase 2 anos. O ministro André Mendonça foi o único a se manifestar na sessão de ontem, né? Ele defendeu a tese do marco temporal, que estabelece que os povos indígenas só têm direito às terras que estavam em sua posse na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 88, né? Mendonça afirmou que o marco temporal é uma solução equilibrada para os interesses de fazendeiros e indígenas. Ele argumentou que a regra objetiva imuniza riscos de conflitos e garante segurança jurídica, né? E de fato, essa regra ela não fica boa só para os fazendeiros indígenas não, tá? Como está agora, ela fica boa para toda a população brasileira e para 1/5 do mundo, tá? Porque como eu falei, o Brasil alimenta aí basicamente 1/5 do mundo. Então, imagina se a nossa produção for inviabilizada através da revogação desse marco temporal. Cara, vai ser algo simplesmente insustentável, né? Tão impensável que até o presidente Bolsonaro abertamente falou que se essa questão fosse revogada lá, ele simplesmente ia ter que descumprir a decisão do STF. Agora, você acha que o Lula está preocupado com isso? Você acha que o Lula está preocupado aí com o preço dos alimentos no Brasil? Se você acha que os alimentos já estão caros no Brasil, imagina se essa questão aqui passa no STF. Imagina só. E aí os produtores rurais começam a perder a propriedade das suas terras, ou grande parte delas, pelo menos. E aí a produção cai pela metade, ou mais que a metade. Se os preços já estão altos, imagina como não vai ficar se isso acontecer. Porque tem gente que parece que não pensa. As pessoas, sei lá, acham que o alimento vem do limbo. Não sei, vem de uma máquina, né? A galera tá assistindo filme demais. Não é possível. Não é possível. Não dá para entender o cérebro dessa gente, como é que eles pensam, né? E para finalizar, olha só. Desesperados, petistas pedem interferência de Lula no voto de Zanin. Então, como eu havia falado para vocês, tem militantes aí que querem que o Lula interceda e interfira no voto de Zanin. A gente lembra quais eram os critérios do Lula para indicar alguém para o STF. Ele queria alguém de confiança e que ele tivesse o contato direto, que poderia ligar para o ministro. Aí eu te pergunto, você acha em sã consciência que o Lula não tem o telefone direto do Zanin? Que os dois não conversam ou podem não conversar? Quero saber a sua opinião, coloca aí nos comentários. E eu te pergunto, será que o Lula vai querer que essa questão seja mantida ou seja revogada, né? Aí é que tá. O ministro Cristiano Zanin, por seus primeiros votos no Supremo Tribunal Federal, colocou a esquerda em pânico. O ex-advogado de Lula, condição fundamental para a sua escolha, parece que quer demonstrar que será um magistrado independente, como exige a democracia. Exatamente. Porém, petistas estão se articulando para pedir a Lula que interfira, converse com Zanin e direcione o seu voto na questão do marco temporal. Uma intromissão indevida que não coaduna com o regime democrático. O jornalista Lauro Jardim comentou sobre a aflição que ronda
as hastes petistas, né? Então, abre aspas. Integrantes da cúpula do PT passaram o fim de semana trocando mensagens e conversando pelo telefone sobre Cristiano Zanin. Ou mais especificamente sobre o desastre que foram à esquerda os votos dados pelo recém-possado ministro do STF nas 2 últimas semanas, todos alinhados ao conservadorismo, né? Graças a Deus. Há um consenso entre eles que Lula precisa ter uma conversa com Zanin antes de quarta-feira, né? Quando será retomado o julgamento do processo que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O temor é que Zanin vote pela adoção do marco temporal, ou seja, a favor dos ruralistas e contra as diretrizes do governo Lula. Na verdade, a favor do Brasil, né? E a favor aí da propriedade privada. Tá? Essa é a questão, não é a favor dos ruralistas. Cara, essa gente, como eu falei, parece que não pensa, parece que tem um amendoim no lugar do cérebro. Não é ser a favor do ruralista, é ser a favor da nossa segurança alimentar. Você vai dar tanta terra assim para os índios? Aliás, você vai colocar o Brasil simplesmente num abismo. Isso aqui vai virar um posto de insegurança jurídica. O sujeito se identifica como índio, vai chegar lá na tua terra e vai falar, a partir de hoje essa terra é minha, eu sou povo originário. E aí? Como é que fica a situação? Cara, é surreal. E agora nós temos aqui informações do Lauro Jardim, aliás, eu não sei como ele tem informações aí da cúpula do PT, né, que segundo ele, passou o fim de semana conversando sobre isso, né? Informações dele de que petistas querem interferência de Lula no STF, que interceda no voto aí com seu indicado Cristiano Zanin. Isso é muito democrático, né? Quer dizer, o que a democracia pede, e essa gente só fala em democracia, é que os ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como de qualquer outra corte, sejam independentes, votem de acordo com a Constituição, com a lei e sejam independentes. Mas o que eles estão falando é que haja uma interferência do bem, ou seja, que se rompa a democracia, mas pelo bem, pela uma pauta deles, né? Então, veja que tudo pode, desde que seja pela causa. Essa é a máxima esquerdista. Pode até acabar com a democracia, romper com a ordem democrática, interferindo no voto de um ministro do STF. Mas se é pela democracia, se é pelo bem, né? Melhor dizendo, aí é válido. Também é pela democracia, né? Olha como essa gente é simplesmente hipócrita. É o que define eles da melhor forma. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Siga nossa página e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.